podcast, mais um Cast Money, o podcast da CM Capital, a maior corretora independente do Brasil e da Espanha. Não se esqueçam que este episódio vai ao ar às quintas-feiras no Spotify e aos domingos no YouTube. E hoje estamos aqui com o pessoal da SPX Capital, Pedro Daltro, que é o sócio responsável pela área imobiliária, e Jeane Camargo, que é a gestora dos fundos imobiliários da casa. Meus caros, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e vamos começar aqui a falar sobre SPX Capital, mas antes, claro, a experiência de cada um de vocês, que eu acho bastante importante para todos nós sabermos aqui um pouco mais sobre vocês. Pedro, faça as honras, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite aqui de vocês na CM Capital. É um prazer estar falando sobre o setor imobiliário aqui com você. Eu estou fazendo 21 anos esse ano de que eu iniciei no setor imobiliário, são 31 de carreira. Comecei minha carreira em banco, trabalhando principalmente com mercado de capitais e empréstimos, né, durante 10 anos da carreira, e depois me mudei para o setor imobiliário. Entendi. Participei da criação de uma empresa chamada BR Properties lá em 2007. E depois, em 2015, fui ser CEO de uma empresa que se chamava Cirela Commercial Properties e depois passou a ser Sim PropTech, uma empresa listada. E há 4 anos me juntei ao time da SPX para criar essa vertical de real estate. Perfeito. Jeane, e você fala um pouquinho para nós sobre a sua carreira, histórico profissional aqui, para a gente saber um pouco mais aqui sobre a gestora dos fundos imobiliários aqui, e especialmente o SPX S11, que está na carteira recomendada da CM Capital. Obrigada também, Jacinto, por receber a gente aqui hoje. A minha experiência não é tão grande quanto a do Pedro, mas, enfim, inclusive o que eu tenho de experiência, quase tudo foi trabalhando com o Pedro. Eu sou engenheira civil da Poli de formação. Comecei trabalhando em novos negócios na Mitre, uma incorporadora residencial. Entendi. Depois fui para a Cirela Commercial Properties, trabalhava também em novos negócios lá. Conheci o Pedro lá e trabalho com o Pedro desde então. Já vai fazer quase 8 anos que a gente trabalha juntos já. Então, uma equipe coesa, com bastante experiência. Isso é muito bom. Isso é algo que, inclusive, nas carteiras de fundos imobiliários da CM Capital, eu faço questão de frisar isso. Equipes coesas, que se dão muito bem, tendem a construir histórias muito interessantes juntas e faz com que as oportunidades sejam muito mais fáceis de serem aprovadas dentro do comitê de investimento. Então, gosto bastante disso. Equipe coesa, gosto bastante, tá? Então, vamos lá. Falando sobre os fundos da casa, tá? Eu vou novamente aqui, Jeane, contigo, sobre os fundos, né? Hoje, quantos fundos vocês têm? Como é que está a divisão do trabalho? Eu já passo a bola para o Pedro aqui. Hoje na casa nós temos na área imobiliária, né, 5 fundos sob gestão, Ok. somando 2,5 bi sob gestão de ativos. Desses fundos, a gente tem 3 fundos de desenvolvimento e o fundo multi-estratégia, que é o SPX S11, e um fundo mais novo também, que é só de crédito imobiliário. E aí deixo para o Pedro explicar um pouquinho mais de cada um. Jacinto, você tocou num ponto aí que eu gosto muito de falar, voltando um pouquinho. A gente é um time que veio da indústria, ou seja, a gente veio das empresas para o setor financeiro, né? E empresas imobiliárias. Imobiliárias, exato. Então, a gente tem alguns diferenciais quando a gente foi criar o negócio, mas um deles era esse. Falou, olha, a gente vai trazer para o setor de fundos imobiliários, de fundos de investimentos de imóveis, um time que trabalhou nas empresas e que conhece um pouquinho da indústria do lado de lá. Então, quando a gente veio montar esse time, todo mundo trabalhou junto em algum momento comigo. Então, Jeane tem 8 anos de experiência, Marcelo, que é meu sócio, também tem bastante tempo de experiência junto comigo, e o resto do time também. E a gente tenta também criar teses que a gente acredite, assim, voltado um pouco para o macro. Então, os fundos da casa, hoje, a gente acredita muito em logístico e em crédito imobiliário, porque a gente acha que tem teses seculares nisso aí. Perfeito. Inclusive, assim, logístico, eu acredito que seja uma tese que tenha muito potencial ainda para se desenvolver, especialmente aqui no Brasil, visto que, assim, comércio eletrônico tem crescimento, claro que não é um crescimento que nem nós vimos na pandemia, mas ainda existe, assim, um chão para ter um crescimento, e claro, né, especialmente aí nas grandes cidades, inclusive de modais de
galpões de 2 andares, por exemplo, né? Está começando a se ventilar essa possibilidade, e também módulos, né? Galpões em módulos que estão mais próximos aí dos grandes centros, em que o valor por metro quadrado é maior, né? Então você consegue ter um upside aí bem melhor aí para o produto e também para os fundos imobiliários, né? Hoje, então, assim, vocês são em quantas pessoas? Claro que você também tem o seu sócio, né? Que é o Marcelo, que você falou, tem a Giane. Como é que hoje se dá como é que é distribuído o time hoje nos 5 fundos imobiliários que vocês têm na casa? A gente tenta pegar pelo expertise de cada um, né? Então, Perfeito, todo mundo veio, como eu falei, das empresas imobiliárias. perfeito. Então, nós somos 8. Uhum, Eh, Um toca o nosso fundo lá de desenvolvimento em Portugal, é um perfeito, projeto bem grande que a gente tem lá em Portugal. E os outros tocam os, os fundos aqui, cada um com sua expertise. Então, Marcelo olha mais os fundos de desenvolvimento logístico, perfeito. os outros, a Jane tem olhado os fundos de dívida e multiestratégia, e o resto do time acaba ajudando um ou outro. Tem uma pessoa de engenharia, porque a gente Perfeito. também que veio da empresa que eu trabalhava. Então, a gente meio que vai para cada área de expertise. Então, hoje, na gestão, nós somos 8. E a gente acha que consegue crescer mais com esses 8, fazendo fundos cada vez maiores. Perfeito. Hoje vocês têm uma estrutura, vamos dizer assim, de suporte também, que nem você falou, jurídico, engenharia, gerente predial, enfim, como é que se dá essa estrutura? Porque eu acredito que uma gestora de real estate precisa ter esse suporte necessariamente. Porque é o seguinte, o gestor, ele tem um papel de ser um estrategista imobiliário. Verificar teses, falar com algumas umas casas imobiliárias que estão vendendo, pensar sobre estrutura de capital, enfim. Enquanto o suporte, por exemplo, o gerente predial, o jurídico, eles elaboram os contratos, falam com o inquilino, vê se dá para melhorar o contrato ou não, claro, com a aprovação do gestor, enfim. Como é que se dá esse suporte? Como é que hoje lá na Boa pergunta. A difícil? gente tem também áreas de suporte, como a área de back-office, como jurídico, como relações com investidores. A gente trabalha bem próximo deles. No final do dia, são trabalhos a 4, 6, 8 mãos. A gente não faz nada sem o apoio desse pessoal. E o bom de estar numa gestora como a SPX, que é uma gestora que tem 270 funcionários e 60 bi de ativos e com presença em vários países no mundo, é que Perfeito. a gente acaba conseguindo dividir tanto a experiência como a estrutura com outras áreas. Então, sim, é um relacionamento e uma discussão assim, constante Perfeito. em absolutamente todos os negócios que a gente faz. Perfeito. Agora a gente vai mudar um pouco aqui do assunto e vamos, direcionar a pergunta agora para o principal fundo da casa para o varejo, que é o SPX S11 Multiestratégia. Geri, você como gestora do fundo que está à frente, fala um pouco mais sobre esse fundo aqui para os nossos investidores, por favor, para os nossos ouvintes. Não, tá. O SPX S11, ele é o fundo multiestratégia, o único fundo multiestratégia da SPX Capital. Hoje ele tem quase 200 milhões de PL e está dividido em 80% mais ou menos em crédito, 15% em cotas de outros fundos imobiliários, tem um pouquinho em ações, Perfeito. e, enfim, o SPX S11, ele é o fundo que é para refletir o que o time ali da área imobiliária acha que é o melhor ativo, no momento para investir no setor imobiliário. Então, como o Pedro já falou, a gente hoje acha que o crédito imobiliário tem ali uma relação risco-retorno melhor do que outros ativos. Então, por isso, a carteira do fundo reflete essa nossa cabeça, né? Então, hoje o SPX S11 ele está 80% em crédito, mas ele poderia estar, por exemplo, 80% em tijolo, né? Ele é um fundo que pode investir em qualquer tipo de ativo, desde que seja no setor imobiliário. É uma política de investimento ampla, então. Desde cedo vocês, Gianni, pensaram dessa forma? Ou, por exemplo, o fundo foi evoluindo o regulamento, a política de investimento, mais precisamente?
Tá. Esse fundo ele nasceu de uma demanda, digamos assim, interna nossa da equipe, porque como o Pedro comentou um pouquinho do histórico, a gente trabalhava em uma companhia que tinha shoppings e prédios. Perfeito. E aí veio a pandemia e todas as nossas propriedades fecharam. Então, o fundo foi muito pensado para ter uma versatilidade, uma possibilidade de investimentos amplas e que a gente conseguisse refletir o que a gente acreditava que era o melhor do momento para investir no setor. Junto com isso, aproveitar também a SPX, né, que tem um Sim. histórico macro muito grande. Inclusive, tem muita gente na SPX que é de pesquisa e a gente tem acesso a essa pesquisa macro. Então, a gente também tenta usar isso na alocação do fundo. E o fundo ele foi pensado para justamente navegar o melhor do ciclo de cada tipo de ativo, mas junto com isso ele é um fundo para o varejo. Então, a gente sempre tem que manter ali a questão da renda para o cotista. Então, o fundo ele sempre vai estar pelo menos 80% alocado em ativos de renda, né? Perfeito. Justamente buscando esse dividendo mensal para o cotista. Perfeito. Pedro, um comentário a adicionar? Não, eu acho que a Jenny tocou nos pontos cruciais, ou seja, esse fundo a gente sempre prezou pela flexibilidade e a gente vai mudar ele ao longo dos anos, assim, então não se surpreendam se em algum momento, no Perfeito. futuro não muito distante, a gente começa a alocar em tijolo, que é uma coisa que não passou pela nossa cabeça esse ano, nem no ano passado, porque a gente achava que com esse juro real muito alto não justificava, mas obviamente a gente imagina que em algum momento no futuro a gente vai trabalhar com juros reais mais baixos, então a gente vai fazer essa flexibilidade Perfeito. e vai fazer essa mudança de estratégia. Então é um fundo bem flexível que a gente gostaria de crescer muito, é um fundo que tem tido resultados acima da média dos concorrentes, a gente vem performando relativamente bem, tem dividendos também acima da média, com volatilidade mais baixa, performamos bem o ano passado e a gente quer manter essa flexibilidade no futuro, porque a gente acredita mesmo que esse é o melhor jeito de ganhar dinheiro no setor imobiliário. A parte macro é uma especialidade da casa e uma crença da equipe de gestão de que a macroeconomia explica boa parte do resultado no setor imobiliário. Então, se a nossa crença está certa, que a macroeconomia explica boa parte do resultado no setor imobiliário, a gente está no lugar certo, porque a gente produz Perfeito. muito, muito material e a gente utiliza muita pesquisa para isso. Então, eu acho que a Jenny resumiu bem a nossa estratégia. Perfeito. E eu queria tocar num ponto que a Jenny comentou, né, sobre 80% das operações desse fundo está em crédito, né? Nessas operações, o que você vê de interessante, além, claro, que você já comentou da relação risco-retorno, enfim, o que você vê de interessante, o que você vê de diferencial, enfim, seja do indexador, das próprias operações em si, do lastro, das garantias, o que você vê de interessante, né, das operações? Tá, essa até acho que o Pedro podia responder, porque ele fala muito da questão da tese secular do funding do setor, né? Que é a questão do funding do setor está saindo dos bancos e indo para o mercado de capitais, saindo da poupança, né? E indo para o mercado de capitais. E esse momento ele está justamente possibilitando que a gente faça alocações em operações que tem uma relação risco-retorno muito boa, porque o incorporador ele tinha ali a disponibilidade de capital de um funding subsidiado, que é a poupança, e atualmente com esse monte de resgate, ele não tem mais esse funding disponível. E o mercado de capitais que está assumindo cada vez mais esse market share. Então, esse momento do crédito imobiliário é muito positivo por conta disso. Aí o Pedro, se quiser complementar. Eu acho que eu já citei uma tendência mundial, né? Então, se você for nos mercados lá fora, os fundos ganharam relevância em relação aos bancos, principalmente depois da crise de 2008, né? Lá nos Estados Unidos. Os fundos começaram a pegar esse market share dos bancos. Os bancos na época estavam quebrados, foram salvos pelo governo, e uma parte do motivo que eles estavam quebrados e foram salvos pelo governo era a exposição no setor imobiliário. E aí não necessariamente porque o setor imobiliário era ruim ou bom, é simplesmente porque o banco
como acontece no caso da poupança, o banco toma dinheiro no curtíssimo prazo, com liquidez diária, e ele emprestava lá nos Estados Unidos até 30 anos. Aqui também acontece no Brasil. Então, isso causava um descasamento brutal entre ativo e passivo. No caso dos fundos, você não vê isso, porque alguns fundos são perenes, né? Então você eh, não tem resgate, né? Então você acaba. Ou de prazos muito longos. Então eu acho que essa tendência desse funding sair dos bancos e passar para o mercado de capitais é uma tendência global e que já chegou no Brasil há um tempinho e que nos últimos 2, 3 anos tem se acentuado. Eu acho que nos próximos 5 anos, 5, 10 anos, isso vai ficar assim. eh, Acho que 80% vai ser mercado de capitais e 20% vai ser do fundo de poupança. Então vai se inverter. Uhum. O que para os incorporadores também é muito bom, porque ao invés de negociar com 3, 4, 5 bancos, ele negocia com 100 fundos. Exato. Mas a gente está num momento de transição. Entendi. E essa transição é muito interessante, porque surge muita oportunidade. Ah, perfeito. Jeane, voltando para o fundo SPX11, existem também posições em fundos imobiliários, né? E eu notei que as posições ali de fundos imobiliários da carteira, alguns são um pouco ilíquidos, né? Mas enfim, me fala um pouco no geral das posições ali de FIIs, seja eles os líquidos e os ilíquidos, no caso. Tá. Digamos que a nossa carteira ali de fundo imobiliário, ela tem duas principais estratégias. A primeira e maior, a gente aloca em fundos que a gente, entre aspas, né, terceiriza a gestão de alguma coisa que a gente acredita que tem um potencial de retorno, mas a gente não está fazendo como gestor. Então, se você pegar, tem fundos lá, o maior fundo nosso, ele faz residencial para renda. A gente não Perfeito. faz isso na SPX. Eh, e o restante da carteira, boa parte, é uma alocação muito mais tática, que a gente busca ali entrar e sair rápido, dessas posições, Perfeito. buscando ali, enfim, uma rentabilidade melhor do que deixar o dinheiro parado em caixa, digamos assim. E além disso, às vezes a gente enxerga ali que tem um fundo que está com um desconto muito grande e a gente acaba comprando esse fundo, mas a gente aqui tenta usar a carteira de fundos imobiliários muito com esse olhar, né? Fazer coisas que a gente não está fazendo diretamente, e uma alocação mais tática. Essa alocação mais tática, geralmente com os fundos descontados, né, e com uma boa margem de segurança, né? Porque não necessariamente, por exemplo, eu também vejo, especialmente nesse mercado que a gente está vendo, tem muitos fundos, claro, muito bons e ruins, né? Mas assim, quando o gestor ou até eu mesmo, analista, pode não ter muita certeza daquele se fundo aquele é bom ou ruim, e especialmente em relação aos fundamentos e também o andamento da curva de juros, né? Se aquele fundo está descontado, ele me dá uma relativa margem de segurança, né? Assim, olha, eu vou investir, está sendo descontado, né? Qualquer melhorada na curva, a cota já reage. E se eu achar que, por exemplo, aquele fundo, o fundamento dele não é tão bom assim, e ele reage apenas por causa da curva de juros, simplesmente eu desfaço a posição, né? Acho que realmente isso é uma boa estratégia, pelo menos a meu ver, né? Acho que por fim, sobre esse fundo, Gianni, vocês comentaram também sobre ações imobiliárias, né? Conta um pouquinho, né, dessa parte, da carteira do fundo. Tá. Nossa carteira de ações, eu acho que hoje ela é bem pequena no fundo, inclusive, justamente porque a gente fez a alocação dela num momento em que a gente literalmente errou a estratégia, né? No começo do ano passado, a gente enxergava que os juros iam cair e aconteceu o contrário, o juro subiu. Então a gente fez a alocação muito, pensando em ganhar o potencial que estava na mesa das incorporadoras mais alavancadas. Perfeito. Então essa estratégia não deu muito certo no ano passado, então é por conta inclusive disso que você vê que a rentabilidade ali da nossa carteira de ações no ano não foi, muito boa ano passado. Em contrapartida, em 2023 a gente acertou exatamente, a estratégia e conseguiu ter ganhos, não recorrentes no fundo muito grandes, né. Perfeito. Então, mas enfim, a nossa carteira de ações, ela também nunca vai ser muito grande, justamente pelo que eu falei, né, o fundo ele tem que pagar dividendo para o cotista, então tem que ter uma participação relevante de ativos que possibilitem essa renda, né, mais recorrente para o cotista. Mas acho que é isso. Entendi, assim, não acredito que não foi assim, não foi só vocês, acho que o mercado inteiro, pensou diferente,
né? A gente teve uma reversão ali da curva, né? Porque realmente começou a sair no mercado que o arcabouço seria revisto. Então, assim, você causa uma impressão de que realmente as coisas não vão bem daqui para frente, vão degringolar, e que de fato aconteceu, né? Infelizmente. Então a curva inverteu aí. Eu lembro, a curva inverteu, tanto que, por exemplo, quando eu cheguei aqui no final de janeiro, a nossa carteira estava indo muito bem, e depois disso a carteira começou realmente a ter alguma volatilidade bem forte, né? Então, enfim, e realmente as empresas imobiliárias estavam descontadas e com uma queda nos juros, naturalmente as incorporadoras alavancadas elas iam surfar isso, né? Exatamente. Não só as incorporadoras, mas principalmente as incorporadoras, mas também os shoppings, né? Inclusive, até vou fazer uma pergunta para o Pedro, que ele já foi da CCP, sei lá, Commercial Properties, que é o seguinte: bom, as empresas, as operadoras administradoras de shoppings, que são listadas em bolsa, Multiplan, por exemplo, a Sintec Properties, elas têm ativos muito bons ativos. E atualmente elas estão bem descontadas em relação aos fundos imobiliários de shoppings, né? Aí eu pergunto, bom, se elas estão descontadas mais do que os fundos de shoppings e têm ativos melhores, por que elas não viram fundos imobiliários? Claro que existem outras questões, mas eu queria saber o seu pensamento a respeito, porque isso já foi cogitado algumas vezes. Essa sua pergunta é muito boa. Isso aconteceu lá fora, com as empresas de propriedade, né? Nos Estados Unidos, boa parte delas viraram REITs, que seria um equivalente a É, fundo de no mais Brasil. ou Mais menos ou um menos. fundo imobiliário, Mais exato. ou menos. Já sinto, mas elas estão virando aos poucos sem as pessoas perceberem. Então, algumas delas venderam seus ativos para fundo imobiliário. Sim, verdade. Outras estão fazendo crescimento via parceria com fundos imobiliários. Sim, Então, isso é um processo que já está começando. Se você for pegar aí lentamente, está acontecendo. A gente prefere, essa discussão que a gente debate hoje, Anne, sempre, comprar as ações imobiliárias ao invés dos fundos imobiliários pela qualidade do ativo. Então, exato, às vezes o desconto nas ações imobiliárias eles estão maiores do que o dos fundos imobiliários e eles têm uma carteira melhor. exato. Então, quando eu olho lá o portfólio, eu conheço uma parte desses ativos porque eu estava do outro lado lá, então Perfeito. era meu concorrente, às vezes era até nosso, e a gente optou por vender para eles, para fundos imobiliários. Então a gente mais ou menos conhece a maioria dos ativos. Então hoje a gente vê muito mais upside nas ações imobiliárias do que nos fundos. O setor imobiliário, o setor de shopping, desculpa, ele enfrenta o desafio esse ano, e eu acho que o ano que vem também um pouco, mas muito mais esse ano, que é a questão que o locatário dele, o maior locatário dele, que são os varejistas, eles estão sofrendo. Então, quando pode olhar lá, a venda das mesmas lojas de um shopping que está num fundo imobiliário e a venda das mesmas lojas num shopping que está numa empresa listada de bolsa. Você pode olhar que é bem maior das empresas listadas de bolsa. Então, é um ano difícil que vai ter pouco crescimento, ou em alguns shoppings nenhum crescimento. A qualidade da carteira das empresas de shopping em bolsa se destaca. Então, isso talvez não tenha refletido ainda no valuation delas, uma subida por conta dos juros. Mas assim que tiver uma inclinação nessa curva de juros aí, você vai ver que as ações vão andar bem mais do que os fundos imobiliários de shopping. Perfeito, perfeito, de shopping. Bom, a gente falou de shopping centers e também o fundo shopping centers e escritórios. Pedro, vocês gostam da tese? Enfim, explica um pouco mais pra gente. Essa pergunta eu gosto muito de responder porque isso está no nosso DNA lá, né? A gente começou lá atrás com o BR Properties, que investia muito em escritório e galpão. Então a gente gosta dessas duas teses bastante. Galpão, a gente está com Fundo, né? fundos, né? Então a gente Perfeito. tá andando com isso aí, escritórios ainda não. Eu acho que escritório, eu fiz algumas lives na pandemia, fui até meio polêmico com isso, porque eu achava que o home office ele tinha um lugar pequeno na vida profissional das pessoas. Então isso na época, no auge da pandemia, isso era bem polêmico. Hoje menos. E o que eu gosto efetivamente do setor de escritórios é que a grandíssima maioria das empresas errou na hora que foram desenhar a ocupação Perfeito. do seu segmento de escritório. Então todo mundo assumiu
que o percentual de gente que ia ficar de home office era bem maior do que efetivamente acabou ocorrendo. E aí eles acabaram devolvendo muita área de escritório, a vacância aumentou, só que agora eles falaram, erramos. Vamos voltar. Precisamos de mais área e vamos voltar. Então, o que a gente está vendo hoje é uma diminuição de vacância em algumas regiões escaladas de preço. Então, se você pegar o aluguel na Faria Lima, ele está no preço mais alto de todos os tempos. Exatamente, acho que entre 250 e 300 reais o metro quadrado por mês. Em algumas regiões até mais do que isso. Então, isso faz com que alguns locatários que estavam na Faria Lima vão para outras regiões que paguem menos, e aí você vai diminuindo a vacância, Perfeito. e aí o setor começa a gerar mais renda. Então, sim, é um setor que está em ebulição, com muita coisa acontecendo, com muita área sendo ocupada, e eu acho que tem um potencial de crescimento aí em 2025, 2026 bem interessante. Perfeito. Outras teses, como por exemplo, hospitais, hotéis e até cemitérios, né? Acho que um setor assim, acho que tem muito potencial são os CPDs, né? Que são as data centers, né? Tem muito potencial. Como vocês veem isso, Pedro? Jacinto, data center eu ando estudando bastante. É uma coisa. Eu não te contei, mas no passado, quando eu fazia empréstimos, eu fazia muito empréstimos para empresa de energia, né? Então, eu descobri que data center é um negócio de energia. Exato. Basicamente é energia. O principal ponto para você saber se dá para fazer um data center ou não é o terreno, não é a obra, nem o equipamento. É saber se tem energia. Então, o que aconteceu foi que a gente, como ser humano, a gente evoluiu bastante na tecnologia. Então, foi carro elétrico, carro sem motorista, inteligência artificial, um monte de coisa. E aí esqueceram, falaram, tá bom, beleza, estamos criando um monte de ferramentas aqui com tecnologia, mas a gente vai botar esses dados aonde? E aí alguém parou e falou, peraí, calma, agora precisamos... Estamos andando mais rápido Exato. na criação do dado e esquecemos que precisamos armazenar esse dado. Então, agora existe esse boom de data center. Não é um negócio simples, por conta que eu te falei que é de energia, né? Então, tem diversas barreiras aí para entrar. É um setor intensivíssimo de capital. Então, quando a gente falar aqui em 100 milhões de dólares, você vai fazer um data center minúsculo. Os data centers hoje já estão na casa de milhares de bilhões de dólares, assim, para você fazer data centers que se adequam à necessidade de quem vai usar esse dado. Então é um setor que deve experimentar um crescimento grande. A gente só não sabe a velocidade por conta da energia. Perfeito. Então, eu pessoalmente gosto muito, porque eu gosto do setor de energia por conta de vidas passadas. E é um setor que tem crescimento bem interessante. Vamos ver aí nos próximos 5, 10 anos o que vai acontecer, mas eu acho que vamos ter investimentos robustos no Brasil e no mundo para armazenar esses dados. Acho que pegando o gancho de energia, né? Eu até escrevi um artigo aí pro blog da CM Capital, né? Sobre torres de transmissão de dados. Eu acho que é outro setor que realmente tem muito potencial também, né? Aí eu queria também saber um pouquinho de você, o que você acha. Eu não sou um especialista, eu acabei estudando mais data center porque tem mais a ver com o setor imobiliário, mas tudo que tiver dado, a infraestrutura para armazenamento e transmissão de dados, ela não vai parar. Ela não consegue absorver a demanda, porque a demanda é tudo isso que a gente falou, inteligência artificial, carro sem a internet das coisas, carro sem motores, tudo isso aí tem uma capacidade gigantesca. Cada vez que você fizer mais rápido, mais dado precisa. Perfeito. Mais armazenamento de dados. Então, tudo que você for relacionado à infraestrutura, seja de transmissão, seja de armazenamento, tem um crescimento significativo e robusto nos próximos anos. Perfeito. Jenny, algo a acrescentar? Um setor que eu não falei, que você gostaria de comentar? Olha, pergunta difícil, Jacinto. Acho que lá a gente, na SPX, como o Pedro comentou, o time, a gente tenta olhar sempre todas as possibilidades de novos negócios. Então, a gente, enfim, recebe relatórios diários de vários researches, justamente também para tentar se manter mais atualizado.
E é isso, a gente sempre tem que estar estudando e atento ao mercado para se achar que é uma boa oportunidade de compra, de investimento, a gente está preparado para isso. Perfeito, perfeito. Bom, considerando um cenário de hoje, Pedro, que a gente está enfrentando, como a gestora, como os fundos imobiliários, assim, conseguem crescer num ambiente de escalada de juros e inflação e com limitação de captação de recursos? Como crescer nesse tipo de cenário? É difícil, é uma pergunta difícil. Cara, é a pergunta de R$ 1 bilhão, é o que tira meu sono hoje em dia, como é que cresce aqui nesse cenário. Mas assim, se você pegar em outro tipo de negócio, e Uhum. que está acontecendo nos fundos imobiliários, Perfeito. eu acho que o crescimento aí é via fusão, Consolidação. seja de fundos, seja de gestoras, porque efetivamente captação nova. A gente até tem conseguido crescer, né? A gente tem uma situação curiosa, que com todo esse cenário que você descreveu aí, que é um cenário realmente muito difícil, um dos mais difíceis que eu já enfrentei no setor imobiliário, e olha que eu já estou nesse setor há um tempinho, a gente ter conseguido crescer. Como a gente está crescendo? A gente não fez fusão, então essa não foi uma alternativa até agora. Não quer dizer que não iremos fazer no futuro, mas por enquanto não foi uma alternativa. A gente tem tentado pegar teses o que a gente mencionou de seculares, ou seja, Perfeito. o que é que cresce independente do PIB, independente dos juros, que cresce mais do que quer dizer, que cresce independente dos juros e cresce mais do que o PIB. Ou seja, uma tese de deslocamento do jeito de se fazer financiamento imobiliário de poupança e bancos para mercado de capitais, essa tese cresce muito mais do que o PIB, do que qualquer outra coisa. Então essa tese é o que a gente gosta. Perfeito. Então a gente está crescendo aí porque está crescendo independente desse cenário que você falou. Uma tese de logística de última milha nas grandes capitais, essa também não é uma tese brasileira. Aliás, a outra também não é. Então, são teses globais que crescem mais do que o PIB, do PIB dos seus países, e do Brasil também não é diferente. Então, a gente quer se aproveitar disso. Então, hoje a gente está jogando, enquanto não aparece nada interessante, seja de fusão, seja de consolidação de qualquer outra coisa, ou seja de fundos ou de gestoras, a gente vem crescendo nessas duas teses que a gente acha que tem crescimento secular. E tem dado certo. Não é na velocidade que imaginávamos inicialmente, mas é bem mais rápido do que os nossos concorrentes no nosso tamanho. Perfeito. Acredita que, por exemplo, a troca de cotas também possa fazer sentido num cenário desses? Eu acho que sim, porque dado que o dinheiro está escasso, assim, um comprar o outro é mais difícil porque o dinheiro está escasso. Então, quando a gente chama de fusões e aquisições, a gente chama de M&A em inglês, né? Você Perfeito. passa para fusões e aquisições. Quando você está numa situação tipo essa, o clássico é você trocar ou ações ou cotas. E se você olhar, é isso que está acontecendo. Pode olhar a quantidade de fundos que têm se juntado e de gestores que se juntaram ou estão em conversas para se juntar. É um número expressivo. Então, eu acho que a gente chama isso de crescimento inorgânico, né? O orgânico é isso que a gente está falando, inorgânico, essa perfeito. tese secular de vamos fazer as teses seculares, o crescimento orgânico, e tem o inorgânico, que são essas alternativas. Tem que prestar muita atenção, porque os crescimentos via fusões e aquisições, eles não são tão simples quanto eles parecem na prática. A ideia é boa, A mas execução- agora implementar a execução, especialmente eu acho que o pós-fusão, né? Seja se for gestora, porque tem pessoas envolvidas, então você tem que lidar com isso, e pessoas é muito relevante no setor de gestão de recursos. Se for de fundos, você tem que meio que casar a estratégia dos ativos. Então não adianta você botar um fundo que é muito high yield com um fundo que é high grade e você juntar esses dois só para poder criar escala, porque vai virar um Frankenstein, né? Um negócio que vai ser o cotista de um vai ficar chateado, que vai ganhar. Não faz sentido. Não faz sentido. Então você tem que ter muito cuidado com a implementação. A ideia sempre é muito boa. Se você botar no papel lá matematicamente, fusão de dois fundos, um de 200 e com outro de 200, vai ficar um de 400. Esse de 400 é melhor do que os dois de 200 separados, desde que você crie uma estratégia que seja muito parecida. Então, isso está ocorrendo. Tem tido um certo ativismo também um pouco na indústria, mas eu acho que isso vai continuar ao longo de 2025, 2026, essa estratégia de crescimento inorgânico.
Perfeito. Jane, algo a acrescentar nisso? Acredita? Assim, eu acredito que isso vai acontecer, especialmente que a troca de cotas, né? Porque que acontece? Bom, se os fundos estão descontados e se a contraparte aceita cotas, por exemplo, se eu fosse justo, eu falar, olha, minhas cotas estão descontadas, os juros não vai ficar muito alto por muito mais tempo, nós esperamos, e uma hora a cota vai reagir, você vai ter cotas baratas, e na hora que ela reagir, você pode muito bem realizar um ganho de capital. Então, eu te dou cotas, a gente faz uma troca por ativos aqui, formaliza via contratos, e a gente tem um deal feito, né? Algo a acrescentar, né? Não, acho que a questão de fusão de fundos no momento é uma das poucas estratégias que dá para ter no momento, porque a IPO e follow-on tá muito difícil. Então, imagino que tenham mais fusões de fundos ao longo de 2025 e 2026, mas ficaria bem atenta porque a questão da governança, né, não prejudicar um cotista de um fundo em detrimento do outro é muito importante. Os dois cotistas têm que sair felizes, né, Perfeito. na fusão. Club deals, assim, vamos dizer assim, roadshows com determinado tipo de investidor, faz sentido? Acho que não, Pedro e Jane. Clube Deals, sim. É outra. Puta, que você tocou num ponto bom que a gente tinha esquecido de falar. É outra alternativa, né? Quando você não tem tanto capital, você tem algum capital e o outro tem mais o outro algum, e esses dois se juntando conseguem fechar um deal, é sempre uma alternativa. E a gente vem fazendo, o Gianni tem feito lá alguns club deals com alguns gestores que são mais alinhados com a gente. Então, sim, é uma alternativa muito boa e eu acho que também vai ser utilizada extensivamente durante o 25 e 26. Porque inicialmente isso pode ser feito, aí claro, quando o mercado melhorar, você lista o fundo para o varejo, né? Faz uma oferta secundária para o varejo, né? Claro que é assim, o fundo um pouco mais maduro e os investidores têm um ganho significativo, dependendo ali do cenário, da perspectiva e do nível de maturidade ali dos ativos naquele fundo, né? É isso, Jane? Algo a acrescentar? É isso. Então tá bom. Pessoal, chegamos aqui ao fim desse podcast, desse Cast Money, o podcast da CM Capital. Quero agradecer a presença aqui da Jane Camargo. Jane, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente, falar um pouco mais sobre o fundo SPX S11 e suas palavras finais para os investidores. Não, eu que agradeço, Jacinto. Muito obrigada pelo espaço, oportunidade. É sempre muito importante a gente ser presente para falar para o cotista o que está acontecendo no fundo. A gente solta, enfim, o relatório mensal, mas nada melhor do que o que a gente fala aqui, o que a gente está pensando, o que a gente está vivenciando para o cotista entender o que a gente pensa de futuro para o fundo. Então, muito obrigada pela oportunidade. E claro, agradecer aqui o Pedro Daltro, que é o sócio aí e diretor da estratégia imobiliária aqui da SPX Capital. Pedro, muito obrigado aqui pela presença, sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço e assim, como acho que uma última palavra aí para todo mundo que está nos assistindo, eu acho que uma palavra aqui de quem já vivenciou bastante aqui no setor imobiliário e de outros setores aqui da economia, eu acho que se você pegar, na minha experiência, os melhores retornos que eu fiz na vida foi no juro alto. Esses foram sempre os disparados melhores retornos. Então, uma situação como a gente está hoje pode trazer retornos bem acima do que o investidor tem experimentado nos últimos anos. E eu acho também que a indústria de fundos tem crescido muito e vai continuar crescendo. Para quem acompanha o setor no mundo, né, é uma das maiores classes de ativos o setor imobiliário, e no Brasil também. E no Brasil, antigamente, a gente fazia esse investimento e comprando imóvel. E quem já comprou imóvel ou tem um imóvel sabe do trabalho que dá para fazer essa gestão. Eu acho que, então, esses ativos, esses investidores diretos em imóveis, ao longo do tempo, eles vão passar para fundo imobiliário e isso vai trazer um crescimento muito grande. Então, quando você junta juro alto com a indústria que cresce bem acima do PIB, eu acho que, assim, olhando num cenário de 5, 10 anos, o setor de fundos imobiliários tem uma perspectiva muito interessante. Perfeito. E claro, né, quero agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E lembrando,
Este episódio vai ao ar às quintas-feiras no Spotify e aos domingos no YouTube. E não se esqueçam de dar aquele joinha, ativar as notificações e seguir a CM Capital nas mídias sociais. Estamos presentes no TikTok, YouTube e também no Instagram. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!